Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Está no ar o programa Assembleia de Deus em Marcha. Mais uma realização das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério de Santos, a pioneira no estado de São Paulo. Na presidência, o pastor Paulo Alves Correia. Na técnica de som, operando habilmente, está o nosso irmão Netinho. E na apresentação, seu servo, o pastor Carlos. Fique conosco, Deus tem uma bênção para você nesta programação. Ó Mestre, o mar se revela
assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens e o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Estamos apresentando o programa Assembleia de Deus em Marcha. Bom dia para você que está sintonizadinho no nosso programa, na nossa programação. Um programa feito especialmente para você começar bem o seu dia, para começar com belos hinos e louvores e com a meditação da palavra de Deus. E por falar em meditação, eu vou fazer 2 perguntinhas hoje aqui, em 2 perguntinhas. Se você acertar essas 2 perguntas, eu vou dizer que realmente você é muito bom, que você manja de Bíblia, ok? Então, olha, vou fazer as 2 perguntinhas, anotem essas perguntinhas aí, e se alguém que você conhece, você quer fazer um teste para ver se a pessoa realmente conhece Bíblia, faça essas 2 perguntas e diga que fui eu que fiz. Manda eles responderem aqui nos comentários da nossa programação, nos nossos links, né? Pois bem, 2 perguntinhas, hein? A primeira: quantos eram os discípulos de Jesus? Quantos eram os discípulos de Jesus? E aí, Netinho, você sabe quantos eram? Sabe? Bom, tá ok. Essa é facinho, né? Essa é facinho. Acho que você já deve ter acertado. Agora a segunda pergunta é: nome e endereço dos 12. Nome e endereço dos 12. Se você responder essa pergunta, eu vou dizer que você realmente manja de Bíblia. Eu fiz essas 2 perguntas para você pelo seguinte: a Bíblia fala, tá? A Bíblia fala o nome e fala o endereço dos 12, hein? A Bíblia fala. Se você quer saber o nome e endereço dos 12, eu vou responder para você daqui a pouquinho. Mas o que eu quero falar mesmo para você é sobre os discípulos anônimos. Discípulos anônimos. Eu acredito que quando eu perguntei aí o nome, você deve ter falado Pedro, Tiago e João, né? Esse a gente não esquece por causa do hino do barquinho. Esse aí a gente gravou, Pedro, Tiago e João. E os outros? Os outros 12, você sabe? Mas hoje eu vou falar para você sobre os discípulos anônimos e eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Eu tenho certeza absoluta que vou te surpreender com os discípulos anônimos hoje. Então, fica atento aí, fica atento na nossa programação, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre os discípulos anônimos e você vai ficar surpreso com o que eu vou falar sobre os discípulos anônimos. Fique conosco, continue conosco na nossa programação. Você pode participar mandando o seu comentário, mandando o seu alô. Que Deus te abençoe no dia de hoje, na paz do Senhor.
em meio à multidão. Estava ali à beira do caminho então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. O todo-poderoso homem de Nazaré então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desencanou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Estamos apresentando o programa Assembleia de Deus em Marcha. Você acabou de ouvir o hino Milagres com Vanilda Bordielli. E se você faz parte do ciclo de oração, se você é regente do ciclo de oração, pesquisa aí na internet. Esse hino é maravilhoso para colocar em um conjunto, para louvar, conjunto de jovens, conjunto de ciclo de oração, conjunto de novos convertidos. Milagres, Vanilda Bordielli. Pesquisa esse nome, pesquisa esse hino aí, eu tenho certeza que vai ser muito legal para você colocar no grupo que você está regendo. Eu quero já dar o bom dia aqui para o meu amigo, nosso companheiro Marcos Paulo, que está ligadinho conosco e já mandou o seu bom dia aqui no nosso aplicativo. Que Deus abençoe todos vocês, sua família
E olha, eu quero avisar aqui a todos os nossos ouvintes que ontem foi o aniversário da Lucimari, tá? Então, se você quiser, você pode ir lá que ainda tem bolo, ainda tem churrasco lá, tá? Se você não conseguiu ir ontem na casa do Marcos Paulo, no aniversário da Lucimari, você pode ir hoje que ainda tem, ainda dá tempo. A festa lá vai longe, né? Então, bom dia para você que está nos sintonizando, bom dia a você que está ligadinho conosco no programa Assembleia de Deus em Marcha. E você já pensou na resposta da pergunta que eu fiz aí? Nome e endereço dos 12 discípulos de Jesus? Já pensou nisso? Bom, mas hoje eu quero que você pense uma coisa diferente, tá? Hoje você vai se surpreender, porque eu vou falar algo que você talvez nunca tenha ouvido na sua vida. Eu vou falar sobre os discípulos anônimos. Eu vou falar sobre algo que realmente vai lhe impactar hoje, tá? Eu tenho certeza que hoje você vai ser impactado com o que eu vou falar sobre os discípulos anônimos. Fique ligadinho conosco, daqui a pouquinho, ok? Participe conosco, mande o seu comentário, mande o seu bom dia, mande a sua paz, Senhor. Se você está fazendo aniversário, mande seu nome que eu quero parabenizá-lo. E mande o endereço também para que eu possa avisar os nossos ouvintes para que possa ir comemorar juntamente contigo na sua casa. Mesmo sendo Deus, forma de homem se tornou da glória dos céus. Nosso Deus Pai o enviou para cumprir o plano da salvação. De cruz, resgate, ressurreição. Mesmo sem forma de homem se tornou do céu. Nosso Deus Pai Filho de Deus, meu Salvador, obedeceu ao mundo, salvou. Filho de Deus, meu Salvador,
Estamos apresentando o programa Assembleia de Deus em Marcha. E você acabou de ouvir aí o hino Obedeceu por Nós, Ozenil. E você está ligadinho na nossa programação, o seu programa Assembleia de Deus em Marcha, feita especialmente para você. Hoje, quinta-feira, nós temos ali na nossa igreja sede o culto da ADM Kids. ADM Kids é o departamento infantil, departamento de crianças, ok? Então, hoje nós temos um culto especial na nossa igreja para as crianças. Mas olha, é um culto muito bacana para adultos também. Você vai gostar de participar desse culto. Traga o seu filho, seu neto, aí, as crianças do seu vizinho. Traga a turma toda para o culto de hoje. Inclusive eu vou passar para você que mora longe aqui da nossa igreja sede, que não pode participar da ADM Kids na igreja sede. Eu vou lhe convidar a participar virtualmente através do YouTube, tá? No canal da nossa igreja. Você pode sintonizar o canal da nossa igreja no YouTube. Eu vou pedir para o nosso amigo aqui, o técnico de som, o Netinho, para colocar nos comentários aí o link, tá, do canal no YouTube. Quando for às 19 horas, você clica nesse link e vai estar sendo transmitido ao vivo o culto da ADM Kids. Tá? O nosso canal no YouTube é AD Santos A Pioneira. Não precisa decorar não, vai estar aí nos comentários o link, você pode clicar aí para acessar ao nosso canal e assistir o culto com seus filhos, com seus netos, junta a criançada toda aí e participa do ADM Kids. Você sabia que um dos discípulos de Jesus se chamava Judas? Ok, você sabia, né? É o Judas Iscariote que traiu. E você sabia que tinha mais outro discípulo que também se chamava Judas? Tinham dois, com o nome de Judas, que é Judas Tadeu. Era um dos discípulos de Jesus. Você sabia? Se você não sabia, agora você está sabendo. Eu vou dizer os outros, nome dos outros. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre os discípulos anônimos. Daqui a pouquinho você vai saber muito mais sobre os discípulos anônimos. Continue conosco, continue ligadinho conosco aí que hoje tem surpresa, hein? Hoje você vai ter um conhecimento diferenciado. Em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Assembleia de Deus em Marcha. E eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou fazer mais uma vez a mesma pergunta que eu fiz no início da programação, tá? Para você que chegou um pouquinho mais tarde aí, não pegou o início, eu fiz duas perguntas no início da programação. A primeira pergunta que eu fiz foi: quantos discípulos Jesus tinha? Aí você respondeu 12. Então eu fiz a segunda pergunta, que é nome e endereço dos 12. E a partir desta pergunta eu vou responder, tá? Você acha que eu não sei? Eu sei. Nome e endereço dos 12. E a partir dessa pergunta eu vou falar sobre os discípulos anônimos. E hoje você vai se surpreender. Eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos falar hoje sobre os discípulos anônimos. Você vai se identificar muito. Vai ser muito legal. É daqui a pouquinho mesmo, tá bom? Os discípulos anônimos. Você conhece alguém fofoqueiro? Você conhece alguém fofoqueiro? Eu sei que você conhece. Hoje, nos nossos dias, o fofoqueiro, ou como a Bíblia chama, o mexeriqueiro, é uma coisa normal, é uma coisa comum e até uma coisa que faz sucesso. Tem muitas pessoas que elas fazem sucesso com as suas lives fazendo fofoca. Antigamente tinha as revistas de fofoca, né? Hoje em dia ninguém mais... esse nicho é muito pequeno. São as lives, né? Os influenciadores que fazem
fofoca. E todo mundo gosta de ouvir aquela fofoquinha. Olha, eu vou dizer pra você o que a Bíblia fala sobre fofoqueiro. As palavras dos mexeriqueiros são como deliciosos bocados, descem ao mais interior do ventre. É gostoso, né, ouvir essas fofocas, mas depois que ela desce no seu ventre, ela se torna veneno. Depois que desceu no ventre, aí o negócio complica. Depois que desceu, então é melhor não consumir. Se é uma coisa prejudicial, não consuma. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu fiz um aconselhamento uma determinada vez com uma irmã na igreja, e ela me falou as seguintes palavras. Ela disse que ela era aquela fofoqueira assim, que fica no muro do vizinho fazendo fofoca com a vizinha. Ela era fofoqueira mesmo. Ela confessou, ela que disse com as palavras dela, fofoqueira mesmo. Aí um dia ela resolveu mudar. A casa dela era aquela bagunça, o casamento dela era aquela bagunça, e ela vivia fazendo fofoca com a vizinha no muro. Aí ela resolveu fazer um curso. Na época, já faz muito tempo isso, na época a moda era biscuit, tava começando esses negócios de biscuit. Ela fez um curso de biscuit, começou a vender, começou a ter uma renda, e quando eu fui visitá-la, na época que eu fui visitá-la, ela estava bem de vida, ela estava vendendo aquelas coisas, estava fazendo muito sucesso, e ela disse, tudo isso foi porque eu parei com aquela vida de fofoca. Fofoca atrapalha a sua vida, atrapalha a vida do vizinho, atrapalha a vida de todo mundo. Então larga desse negócio se você gosta, larga desse negócio e faça coisas mais produtivas. Vai fazer um curso, quem sabe esse testemunho se repita também na sua vida. Que Deus te abençoe no dia de hoje, tenha um dia maravilhoso na paz do Senhor. Estamos apresentando o programa Assembleia de Deus em Marcha. E agora chegou o momento da nossa meditação. Eu falei sobre os discípulos de Jesus, os 12, eu vou ler o nome aqui dos 12. Existem três citações na Bíblia, um em cada evangelho, que fala sobre o nome dos discípulos. Eu vou ler Marcos, capítulo 3, versículo 13, que diz: Jesus subiu ao monte, chamando os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. Estes tivessem o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Aqui está o nome dos 12 discípulos. Mas quando nós perguntamos qual que era o nome deles, geralmente nós não sabemos o nome dos 12 discípulos. Nós sabemos apenas os 3 daquele hino, né? Pedro, Tiago e João. Esses 3 a gente sabe. Os outros nós não sabemos, porque a Bíblia fala muito pouco sobre os discípulos. Fala muito pouco sobre aquilo que eles fizeram. A Bíblia não foca nos discípulos. A Bíblia, ela foca em Cristo. Então nós não sabemos o que eles fizeram. Nós sabemos que eles tiveram uma escola maravilhosa, com um mestre maravilhoso. Sabemos que eles iniciaram a igreja. Sabemos que eles eram líderes. E a Bíblia cita 3 líderes. A Bíblia diz que reconhecidamente os líderes da igreja eram Pedro, Tiago e João. Mas um fato interessante é que os Pedro, Tiago e João não são Pedro, Tiago e João do barquinho, não. Não é o Pedro, Tiago e João da transfiguração. A Bíblia diz que logo no início da perseguição, Tiago foi martirizado. Herodes matou Tiago à espada. Então Tiago, irmão de João, o ministério dele foi bem pequenininho. Ele não teve tempo de desenvolver o ministério dele. Quem era esse Tiago, líder da igreja?
o mesmo Tiago que escreveu o livro de Tiago da Bíblia. Esse Tiago era irmão de Jesus, consanguíneo, filho de Maria. Que interessante. A Bíblia diz que os irmãos dele não criam nele. Mas quando a igreja começa, o irmão consanguíneo de Jesus, Tiago, está ali junto, aprendendo, e depois se torna um dos líderes da igreja. Era um discípulo, não dos 12, mas era um discípulo. Eu falei aqui há pouco que tinham 2 Judas. Tinha Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e tinha Judas Tadeu. Agora, quem escreveu o livro de Judas, que está na Bíblia? Não foi Judas Tadeu, discípulo de Jesus. Foi Judas, irmão consanguíneo de Jesus. E é tão interessante. A Bíblia é linda, a Bíblia é linda. Tiago, em nenhum momento ele fala Tiago, irmão de Jesus. Ele não fala isso. Ele se apresenta como Tiago, servo de Jesus. É assim que ele se apresenta. Tiago, servo de Jesus. Nós só sabemos que ele era irmão consanguíneo de Jesus porque Paulo dedurou ele, né? Paulo disse que Tiago, irmão do nosso Senhor. Então nós sabemos que ele era o irmão consanguíneo de Jesus. E Judas? Como é que Judas se apresenta? Judas, ele fala, Judas, irmão de Tiago. Ele não fala que é irmão de Jesus. Ele fala, Judas, irmão de Tiago. Foi o que escreveu o livro de Judas. Estava ali também um discípulo servindo a igreja de Cristo. E não aparece. É lindo isso. Os discípulos, eles não queriam aparecer. Eles não queriam que o nome deles crescesse, que as pessoas admirassem eles, admirassem aquilo que eles fazem. Eles queriam que a glória fosse totalmente para Cristo. A glória, ela vai para Cristo. O que você está fazendo, não faça para a sua vanglória. Porque quando você faz as coisas para receber aplausos, a Bíblia diz o seguinte, que o seu pagamento é esse aplauso aí, esse reconhecimento, alguém que te elogiou, esse é seu pagamento por aquilo que você fez. Mas quando você faz as coisas para o Senhor, por amor à obra, por amor a Cristo, isso sobe para o céu como obras preciosas, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Discípulos anônimos. Mas eu vou te falar de mais um discípulo anônimo. Agora eu vou ler a grande revelação. Os discípulos anônimos. Quem eram os discípulos anônimos? Eu vou ler em Lucas, no capítulo 8. Vamos ver se você se identifica com esse que eu vou ler agora. Vamos ver, talvez você esteja enquadrado nessa palavra. Diz assim, versículo 1, capítulo 8 de Lucas, versículo 1. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Versículo 2. E também, aqui estão os discípulos anônimos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Estes são os discípulos anônimos. Pessoas que não aparecem os seus nomes. Mulheres que serviam a Jesus. E como que elas serviam? Elas eram os pregadores, os ensinadores? Não, até por causa do costume da época, né? Uma mulher ensinar não era comum. As mulheres, elas não ensinavam. Os homens é que ensinavam. Era o costume da época. Mas elas serviam ao Senhor com os seus bens. Elas preparavam o almoço, janta, café. Elas preparavam as roupas. Elas ajudavam para que o ministério de Cristo pudesse ir à frente. Jesus, ele não tinha tesouros
não tinha riquezas na terra, mas tinha esse pessoal que servia a ele. E com isso ele podia anunciar o evangelho e fazer a obra. Discípulos anônimos nem sempre estão no palco, nem sempre estão nos holofortes, nem sempre é aquele que está pregando a palavra. Às vezes é uma pessoa que está ali orando. Às vezes é uma pessoa que está ali fazendo um trabalho serviçal. Aqui na rádio vocês estão me vendo pregar. Pode ser até que a palavra, a pregação de quem está aqui no rádio seja bonita. Pode ser que faça uma obra. Mas vocês não sabem que tem um discípulo anônimo aqui também. Tem um netinho que está ali na técnica de som. Se ele não trabalhar habilmente com os hinos, com os louvores, o trabalho não sai. Se houver alguma riqueza, se houver alguma coisa de Deus aqui, se houver alguma recompensa aqui, o técnico de som também vai receber o seu bocado, né? Vai receber a sua parte. As mulheres que não eram cotadas nas sociedades, as mulheres que na sociedade da época eram vistas apenas como reprodutoras, a finalidade era dar filhos e isso, só isso. Essas mulheres eram discípulos que sustentavam, olha a palavra que eu falei, sustentavam o ministério de Jesus. E é o que está escrito na Bíblia. E esse final de versículo, que diz assim, no versículo 3, e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Essa palavra, muitas outras, talvez seu nome esteja aqui. E muitas outras, Maria, Isabel, Rosângela, Sueli, minha esposa. Poucas pessoas sabem o nome da esposa do pastor. Geralmente a esposa do pastor é conhecida como a esposa do pastor. As pessoas não falam o nome, é costume, tudo bem. Não sabem o trabalho que ela está fazendo. Metade do ministério do pastor está nas mãos da esposa. Não porque ela seja uma líder, porque ela pregue ou porque ela cante, mas porque ela está sustentando o trabalho do seu marido. Existem muitas formas de você servir ao Senhor. Existem muitas formas de você fazer a obra de Deus. E quem sabe você faz parte desse grupo dos discípulos anônimos e nem sabia. Hoje você está sabendo. Não eram apenas 12, não. Eu li o nome, o endereço, né? Vocês querem saber o endereço? Eles eram galileus, o endereço deles. Eles eram Galileu, da Galileia. Já falei, nome e endereço. Mas os discípulos anônimos estão espalhados por toda essa igreja santa, em todo este mundo. E talvez você faça parte desse versículo, do finalzinho desse versículo. E muitos outros que servem a igreja de Cristo com os seus talentos, com os seus bens. Que Deus te abençoe e você possa administrar muito bem isso que você tem nas suas mãos para a glória do nosso Deus. Pai, eu quero te louvar porque me concedeu este privilégio de estar falando aqui nessa rádio, falando com os teus servos, com a Igreja de Cristo. Eu falei sobre os discípulos anônimos. E tanto, Senhor, que se consideram inúteis, se consideram pequenos, ou às vezes se consideram até mesmo nada, e não sabem o quanto tu pode usar, o quanto está usando. Senhor, que nós possamos ter esse sentimento, que nós possamos ser esses discípulos que servem com alegria, seja um trabalho grande, um trabalho pequeno, mas que seja um trabalho para a tua obra em favor da tua igreja. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos esses discípulos anônimos que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém.
E nós estamos encerrando a nossa programação. Muito obrigado a você que esteve conosco, participando. Obrigado ao irmão Zé Leal, que já mandou o seu bom dia aqui pra nós. Também a minha esposa querida mandou o seu bom dia. Que legal, hein? Vai ter um cafezão quando eu chegar em casa. Olha, que Deus te abençoe no dia de hoje. Que você tenha um dia de alegria. Que você tenha um dia de paz. Que Deus te abençoe hoje na paz do Senhor.